Muito prazer, me chamo Juliana, estava faltando uma apresentação aqui no YouTube. Há menos de um ano eu fui diagnosticada com bipolaridade. E junto com isso veio o que vem normalmente com esse diagnóstico. Muita culpa, muita dúvida e muito medo. Porque é um transtorno que você tem que recomeçar quase que diariamente. No início, porque você se perdeu de você mesmo. Porque você teve que ir lá atrás revisitar todo o seu passado para entender, depois do diagnóstico, coisas que estavam ponto de interrogação, as lacunas vazias que estavam de anos, quando você nem imaginava que você tinha esse diagnóstico. E você não entendia porque tantas coisas aconteciam, porque que tantos pensamentos existiam, e principalmente, porque que tantas atitudes você teve. Eu estou no meu 3º afastamento, o primeiro pelo INSS. Estou há 14 anos na empresa e os outros 2 primeiros foram em off, vamos dizer assim, quando eu nem imaginava o que eu tinha. Esse 3º foi diagnosticado através do CAPS, que é onde hoje eu faço tratamento. E eu digo que o CAPS me salvou. Mas isso a gente vai entrar em outro momento. Que no início, as únicas coisas que eu pedi nas minhas orações era que Deus me levasse. Porque quando eu descobri o diagnóstico, eu comecei, insistentemente, a querer entender. E quando eu via as coisas que eu via na internet, quando eu lia as coisas que eu lia na internet, eu vi que as chances de ser feliz de novo eram muito difíceis e raras. Porque a maioria das pessoas estavam chorando, estavam sofrendo, estavam querendo desistir, algumas tentando suicídio. Eu já tentei uma vez, quando eu não sabia o que eu tinha, quando eu achava que era depressão, estresse, e me tratava para isso. E hoje eu sei como isso é pior. Mas até o tempo do diagnóstico, já é sabido que ele é demorado. Então o que você pode fazer é não se entender e ter paciência e recomeçar todo dia. Não, eu não levantava da cama, eu só ia no CAPS, porque era o único lugar que eu me sentia à vontade para falar, que eu via que tinha outras pessoas como eu. Era como se fosse o único lugar que eu encontrasse pessoas que iam me entender sem me julgar, sem me olhar torto. Que é a mesma coisa de você ir no seu psicólogo ou no seu psiquiatra. E aquilo me deixou muito longe do que eu achava que era ser feliz. Porque a referência que eu tinha era a vida que eu levei até hoje, aos meus 44 anos. Na época, 43. E eu via cada dia que passava, cada dia que em crise eu não tomava banho, cada dia que em crise eu não escovava os dentes, cada dia que em crise eu chorava compulsivamente ou comia compulsivamente, tanto que eu engordei 14 quilos. E eu só tinha um pedido: Deus, por favor, me leva. Eu não tenho mais nada para fazer aqui. Só que quando eu digo que o CAPS me salvou, ele não me salvou só no dia que eu entrei lá a primeira vez e recebi o acolhimento que eu nunca tive em relação a isso. Mas ele também jogou na minha cara uma realidade que todo mundo vê muito pouco, a não ser que viva isso. Eu não sou rica, eu sou assalariada. Afastada pelo INSS, a minha renda caiu, meus benefícios não existem. Eu vivo contando dinheiro como qualquer outra pessoa normal. Só que quando eu ia para lá, eu via pessoas chegando, primeiro que é muito perceptível, visualmente falando, que 90% das pessoas são muito humildes. Você vê pela roupa, pelo chinelo velho, costurado. E eu não estou julgando, eu estou te falando para você entender onde eu quero chegar. Pessoas muito humildes, pessoas que chegavam lá e a primeira coisa que elas perguntavam é assim: tem comida? Tem lanche? Tem alguma coisa para lanchar? Porque eu não como desde ontem, porque eu só comi ontem na hora do almoço. E aquilo me enlouquecia. Quando eu comecei meu tratamento no CAPS, eles não tinham lanche. O governo aqui de Brasília, não sei por qual motivo, tinha cortado. E como a gente faz reuniões mensais lá no CAPS, que todos os usuários são convidados a participar, é a última quarta-feira do mês, foi muito solicitado isso. Então eles, graças a Deus, eles retornaram com esse lanche. Um lanche de manhã e um lanche de tarde. Eles não dão assim, não fica lá a postos, a não ser depois de uma reunião. Sempre depois de uma reunião tem o lanche. Mas para quem pedir, hoje tem. Tem um saquinho assim, uma bandejinha, um sanduíche, um café com leite, um suco, uma fruta, se não me engano. E isso foi uma evolução. Mas o que eu quero dizer, voltando ao que eu vi, ao que eu via, ao que eu vejo. Outras, nos dias de terapia em grupo, era assim: eu não pude vir na semana passada porque eu não tinha o dinheiro da passagem. Gente,
E às vezes, para esperar a consulta, você fica ali 4, 5 horas esperando. E eu já fiquei várias vezes assim. E eu conversei com muitas pessoas nesse tempo que eu tô lá, que vai fazer 1 ano. Fez 1 ano agora em julho. Vai fazer agora em julho, desculpa. A gente vê que os nossos problemas não é que são menores, porque dor não se mede. Dor é dor. Ninguém pode julgar a dor do outro. Ninguém consegue sentir a dor do outro. Mas eu conseguia perceber que o meu problema talvez fosse um pouquinho menor. E eu não estou falando do problema mental. Eu estou querendo dizer que eu tinha que vencer, sim, a bipolaridade. Não no sentido de cura. Enquanto eu tinha que só aprender a lidar com aquela tormenta que eu estava vivendo, aquelas pessoas, elas tinham que viver com a mesma tormenta, sem dinheiro para comprar remédio. Gente, isso, esqueci desse detalhe. Lá tem uma farmácia e eles doam alguns remédios. Mas tem uns que não tem jeito, tem que comprar. E eles não têm dinheiro para passagem, para comer. Então, eu vi que a minha caminhada era mais fácil. Não menos dolorosa, que é o que eu tô falando. Dor é dor. Toda vez que eu volto de lá na segunda-feira, eu volto com mais vontade de lutar hoje em dia. Quer dizer, desde o início, mas hoje em dia mais, cada vez mais. E foi dessas voltas que eu tive de lá, que um dia, ainda muito atordoada, bem no início mesmo, eu comecei a pensar num jeito de ajudar as pessoas a não passarem pelas coisas que eu passei. Sei lá, pegar o meu exemplo e tentar mostrar para algumas pessoas como iniciou, como que desencadeou, como que foi o processo, como que eu vivo hoje, como eu lido com as minhas crises. E detalhe, aprendendo todo dia. Porque quando eu comecei a pensar nisso, eu não tinha ideia se eu ia para direita, para esquerda, para frente, para trás. Eu ainda estava no processo de não levantar da cama. Quando eu comecei a pensar nessas coisas, a médio e longo prazo. E aí foi quando eu pensei em criar o Instagram. Inclusive eu tenho um projeto que ele vai ser realizado aqui no YouTube. Não sei quando ainda, eu tô pensando, que é o quê? Essas ideias eu comecei a ter porque eu acordava de madrugada, que eu acho que é normal, né? E ficava muito atordoada de não ter sono, de rolar na cama, e ficava tentando e não conseguia. Até que um dia eu falei assim, eu não vou mais ficar rolando na cama, porque eu sei que eu não vou dormir, pelo menos agora. Então eu comecei a escrever. E daí foi surgindo a ideia do Instagram, indo para o papel. E aí eu comecei a produzir muito nas madrugadas. E foi daí que um dia eu iniciei. Eu iniciei com as mãozinhas, que eu morria de vergonha, eu tinha taquicardia, eu passava 2 dias antes de pensar em gravar o primeiro vídeo. Com ansiedade, morrendo. Depois, se você falar no meu Instagram, é fragmentos-de-mim.2026. Se você pegar os primeiros vídeos, eu iniciei 7 de abril desse ano. É muito engraçado, mas a evolução é legal. E aí fui começando, fui falando. E hoje eu já consegui fazer um grupo de amigos que eu converso, que a gente se entende, que a gente se respeita. E eu vou tentando passar para eles um pouco da minha vida, um pouco do meu dia a dia, um pouco de como eu acordo, de como eu vivo, de como eu tento. Eu tento unir isso um pouco com a maquiagem, porque eu já fui maquiadora profissional há muitos anos atrás, só que acabou que eu desisti de seguir isso. A maquiagem também foi um processo importante nessa caminhada, porque eu, em 2 crises que eu tive, eu praticamente raspei meu cabelo, que na época estava aqui super comprido, eu era loirona e tal. E as 2 vezes que eu quase raspei a cabeça, eu raspei porque eu queria me mutilar mesmo de cortar. Então, como eu não tive coragem, eu fui cortando o cabelo, e eu lembro como foi desesperador, eu no espelho chorando com aquela tesoura, cortando de qualquer jeito. Então hoje, ver meu cabelo assim, na verdade eu acho que eu fui reconquistando a minha autoestima quando meu cabelo foi crescendo. Porque não tem a ver com você ter ficado feia ou bonita, essa não era a questão. A questão é que quando eu me via no espelho, com aquele cabelo curto, eu não sei se eu pensava em feia ou bonita. Aquilo só me remetia à minha dor. A minha dor da hora que eu tava cortando, o desespero que eu tava naquele momento. Então aquele cabelo curto, ele representava uma dor pra mim. Então ver ele crescendo, pra mim é como se eu estivesse jogando pra trás naquele momento. Então quando ele foi crescendo, eu fui voltando a querer me cuidar. Eu fui voltando a passar um creme no rosto. Eu passava todo dia? Não. Não. Eu passava um dia, morria de preguiça. Um dia que eu tinha vontade de jogar os cremes no chão. Ai, que saco. Fazer skincare, quem inventou isso?
Só que foi passando os dias e aquilo me dava prazer. Quando eu fazia uma massagem com um negocinho, quando eu passava um creme que eu via que no outro dia minha pele estava melhor. E eu comecei com skincare. E aí eu fui passando aos poucos pra colocar um protetor, pra querer passar um blush, tal e tal. E foi uma coisa que eu decidi, porque eu não tinha trabalho pra ir. Eu olhava pra essa minha varanda quando eu acordava e pensava assim, meu Deus, o que eu vou fazer hoje com o meu dia, com o resto do meu dia? Então foi um processo lento, que eu também conto um pouco no Instagram, e a ideia é contar aqui, mais destrinchado. Por isso que eu criei o canal do YouTube, ele ainda tá meio bagunçado, mas a ideia é eu parar pra organizar ele, mas só pra vocês entenderem um pouquinho. Então, é tudo um processo. E quando eu criei o Instagram, o que eu achei de novo? Um propósito pra viver. Ele tem 2 objetivos iniciais muito claros na minha cabeça. O primeiro, achar um propósito de novo pra minha vida, ocupar a minha cabeça, me fazer com que eu me sentisse útil, me sentisse melhor. Ponto. O segundo era, a longo prazo, ter voz para ajudar pessoas com isso. E por que primeiro eu? Porque se eu não estiver bem, eu não posso ajudar ninguém. Concorda? Então, hoje, eu tô melhor, porque eu achei um propósito. Como eu tenho lido muito, mais do que antes, para passar alguma coisa com consistência, eu tenho entendido mais. Eu tenho aprendido a analisar melhor o meu comportamento. Eu tenho visto as minhas crises de forma diferente. Então, agora mesmo eu postei um vídeo, ele tá até aqui, se eu não me engano, não sei se ficou em shorts ou em vídeo, agora eu não lembro, não tenho mais memória, né? Você tem um caderninho na minha bolsa, um cadernão aqui, um cadernão no quarto, um cadernão em cada lugar aqui. Teve ideia, eu escrevo, porque senão eu não lembro mais. E voltando pra maquiagem. Então, eu tento unir um pouco essas duas coisas, tentando trazer a autoestima de volta para as pessoas que perderam, só tão escondidinha. Porque é muito comum na bipolaridade, a mulher principalmente, se deixar totalmente esquecer de si, né? Então, eu tento unir essas duas coisas. Fora que traz um pouco de leveza. Vocês vão ver que em muitos vídeos eu vou estar rindo, eu vou fazer uma brincadeira. Primeiro porque eu sou assim. Não tem como eu fingir um personagem o tempo inteiro. Eu nunca fingi na minha vida, imagina aqui. Segundo, eu gosto da leveza, porque o tema é muito pesado. As consequências são muito pesadas, os dramas são muito pesados. Essa coisa de todo dia ter que se inventar, ter que se reconstruir, recomeçar, porque é um recomeço, porque às vezes você tá ali, ó, de repente você cai, você vai de novo pra debaixo dos lençóis e nada te levanta de lá. E aí você vai ter que recomeçar de novo. Você vai começar o processo de novo. Então eu gosto de dizer que é uma doença repetitiva. E ponto. Você gosta ou não, você queira ou não, você tem o diagnóstico. Então o que a gente pode fazer pra gente voltar a viver e voltar a ter esperança de ser feliz? Eu não sei a resposta, eu não sei nem se eu vou conseguir. Mas é o que eu tento hoje. Eu tento passar isso pras pessoas. Às vezes eu tô mais estressada, às vezes eu gravo um vídeo desaforado, às vezes eu tô calminha, e assim eu vou levando. O Instagram, a conversa com pessoas diferentes, em vidas diferentes, que é um pouco do que eu tenho no CAPS, e os relatos que eu escuto, pessoas que falaram, eu comecei a fazer skincare por causa de você, eu comecei a me olhar diferente por causa de você, eu tô um pouco melhor por causa do que você gravou. Isso tem me dado uma força a mais. Eu tenho conseguido, eu sinto que eu evoluí por conta dessas pessoas. É como se eu estivesse fazendo um compromisso com elas. E comigo, porque pra eu ajudar alguém, eu tenho que estar melhor. Pra eu estar melhor, eu tenho que me esforçar. Sabe? É como se uma coisa levasse a outra. Então pra mim já valeu a pena. Por vários motivos. E eu não sei se eu vou prosseguir, eu não sei se eu vou conseguir chegar onde eu quero, mas eu sei que hoje é meu objetivo, hoje é o que me dá força, hoje é o que me motiva, hoje é o que me incendeia, o que incendeia meu coração de novo. E é isso que faz eu lutar quando eu percebo que eu tô entrando em crise, é o que faz eu lutar quando eu percebo que eu tô caindo na depressão. E não é que eu não vou ter mais, tanto é que eu falo muito assim, se eu sumir, já acalmem, é porque eu tô numa fase meio baixa. E vai acontecer com você, e acontece até com as pessoas que não têm o transtorno. Porque a gente também não pode esquecer que a gente, além do transtorno, a gente é um ser humano normal.
E mesmo que a gente não esteja com nada, com crise, com mania, com isso, com aquilo, com não sei o quê, a gente tem a nossa vida. Por mais que hoje ela não seja muito normal, mas a gente também se chateia com problemas do cotidiano, quem tem que trabalhar, quem tem família. Eu sou solteira, eu nunca quis casar, nunca quis ter filho. Basicamente é isso. E aos poucos, quem se inscrever aqui, quem acompanhar aqui, ou quem for acompanhar no Instagram, vai ver, vai entender melhor como que eu lido com as minhas coisas, como que eu tento ajudar outras pessoas hoje, com o pouco que eu tenho, e entender o objetivo de tudo isso. Eu tenho muita fé que eu vou conseguir dar um novo rumo para minha vida. Eu queria muito ajudar outras pessoas a darem esse rumo para a vida delas. É isso. É um dia de cada vez, um vídeo de cada vez, uma luta de cada vez, e a vitória é certa. A gente precisa acreditar. A nossa mente tem poder. Então, se você gostou, se inscreve no canal, segue no Instagram, comenta, compartilha. Se você tem vergonha, porque é muito comum que as pessoas tenham vergonha de se assumirem, bipolaridade. É um trabalho que também eu tento fazer de formiguinha lá no Instagram, que eu também quero trazer pra cá, que é a pessoa se assumir, se impor. Porque eu acho que o primeiro passo tá aí. Porque quando você se assume, quando você... Eu tenho isso e ponto. O que eu vou fazer agora? Pra ganhar desse transtorno, ele não vai me vencer? Aí eu acho que até o olhar muda. E aí junto vem por dentro também. Que é um processo, não tô falando que é de hoje pra amanhã. Mas é isso. Encontro vocês lá no Instagram ou aqui. Um beijo.